Gravar lá, começando, deixa eu pegar a minha apresentação aqui. Vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas, para comentar. O assunto hoje é um pouco mais, pode ser um pouco mais denso para alguns, né? Para outros pode ser um conteúdo básico, mas pode trazer alguns insights interessantes, tá? Quanto à possibilidade aí de geração de renda com opções, né? Então, a gente trazer aí, né, do básico até a parte operacional ali, né? Então, para alguns pode ser um conteúdo simples. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Áudio, imagem, tá ok aí? Se puderem dar aquela confirmadinha básica e eu já vou sentando a bota aqui. Positivo e operante. Então, vamos lá. Eu vou começar do... Pegar a apresentação aqui. Está tudo funcionando bem, tudo ok. Agradeço aí, pessoal, as confirmações. Muito obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Então, vamos começar lá do começo. Então vamos lá. Então, sobre o que vamos falar hoje, tá, pessoal? Então vamos pegar a parte do conteúdo, tá? O que que a gente vai falar hoje? A gente vai começar a entrar aí na parte do dividendo sintético, renda com opções, né? Essa parte operacional aí, essa parte que é bem desmistificada, né? Tem bastante conteúdo na internet, tem bastante conteúdo, mas a grande dificuldade da maioria aqui quando a gente chega nesse assunto, é conseguir desenvolver um racional de frequência, porque tem algumas observações aqui que talvez com o tempo vocês passem a entender um pouco melhor as particularidades dessa estratégia, né? E o porquê que eu estou falando isso? Porque ela funciona muito bem se feita com consistência. Ela não é aquela estratégia que você vai montar tipo uma vez ou outra, né, e vai conseguir medir um resultado, né? Pelo contrário, ela é uma estratégia que eu defendo bastante, né? Eu, outros analistas, tá? O pessoal que cuida de portfólio, a gente gosta bastante da estratégia, que ela seja realmente um agregado ao portfólio de ações. Não que ela seja algo extremamente pontual, né? Você faz uma vez e não faz mais, você faz essa semana, não faz semana que vem. Então, a ideia, né, é que seja uma estratégia que ela seja feita com recorrência, né? Em alguns períodos vai dar mais oportunidade, em outros períodos vai ter menos oportunidade, assim como qualquer outra estratégia no mercado financeiro. Mas a ideia da estratégia é que se mantenha um gerenciamento e uma frequência. Então, esse é um primeiro ponto aqui. Guardem esses pontos, porque vocês vão acabar entendendo para quem for testar, tá? Então, isso aqui tem que ter tipo uma frequência, né, pessoal? Não adianta a gente querer operar alguma coisa no mercado e não mantiver uma frequência, né, daquilo que a gente vai operar. Então, isso é um primeiro detalhe. Uma segunda coisa que dificulta um pouco a vida nesse quesito aqui, geração de renda recorrente, é que quando a gente vê a teoria, né, principalmente, né, a propaganda feita em cima, as chamadas, né, o tipo de conteúdo que é divulgado em relação a isso, parece que é muito fácil a parte operacional, porque a gente tem que operacionalizar as estratégias, né? Você precisa comprar, vender, vender, comprar, né? Você tem que cuidar das operações. Então, ela é uma estrutura que ela gera um trabalho. Então, ela gera um trabalho, vou colocar aqui, ó, um trabalho operacional. Então, ela gera um trabalho operacional. Aí, muitos, né, às vezes, seja por falta de organização, por falta de rotina, por falta de disciplina nos investimentos, acaba abandonando porque tem esse trabalho operacional. Então, pô, você tem uma estratégia que ela é boa, ela tem um payoff positivo, ela tem uma boa taxa de acerto, vai ter um outro lado ali que vai dar um trabalho maior. É diferente, às vezes, de pô, comprar uma opção a seco, de seguir um analista, de seguir uma recomendação. Você tem um trabalho operacional melhor, né, mais fácil, só que em compensação você tem um risco também muito mais elevado. Então, dá um trabalho operacional operar esse tipo de estrutura, tá? Então, são duas coisas que geram, né, uma desistência ali. A galera não consegue manter a rotina, não consegue manter a frequência. Uma outra coisa também, que principalmente quando a gente fala de lançamento coberto, então quando a gente fala
do lançamento coberto, tá? A venda de put ainda tem as suas particularidades, mas quando a gente fala do lançamento coberto, eu tenho percebido um discurso, né, de assim, tipo, o risco do lançamento coberto é o de vender as ações. Ah, mas o meu risco é vender as ações, né? Então, vou colocar aqui, ó, é de vender ações que você possui em carteira. Esse é o risco que você tem aqui. Aí as pessoas olham, né, esse cenário de vender as ações aqui como se nunca mais você pudesse comprar aquela ação novamente. Então, para aquele cara que é holder, né? O cara tem lá as ações, tem aquele apego emocional lá com as posições da carteira dele, que ele gosta, né? Ai, meu Deus, minhas ações, Banco do Brasil, tem o Banco do Brasil faz 10 anos na minha carteira, tenho, sei lá, BBSE, eu peguei um cara que tem BBSE desde o IPO de BBSE, né? Então, pô, aí o cara fica, não, mas eu tenho um apego, e se eu vender as ações? Eu falei, então, pois é, mas se você vender hoje essas ações, amanhã, né, não vai existir mais BBSE, você nunca mais vai poder comprar, né? Quer dizer que se você vender algo hoje, amanhã você não pode comprar, né? Daqui a 2, 3 meses, às vezes você pode comprar num preço até melhor do que você tinha, às vezes. Então, isso aqui é um pouco de desapego, tá? Quem opta por usar a estratégia, né, de renda recorrente, aí, de venda de opções, né? Para quem opta por esse tipo de estratégia, até gosta do giro, da carteira, porque em muitos momentos, a venda das ações vai acontecer no momento bom de mercado. Você vai vender ali ações por preços que realmente mereciam vendas, tá? Ah, mas e se a ação continuar subindo? Cara, se colocar um monte de se, né, na frente de tudo que for fazer, você não sai de casa nem para ir trabalhar, né? Porque e se você bater o carro? E se você for mandado embora, né? Então o mercado também tem um monte de se, né, que a gente costuma, né, colocar no risco, aceitar o risco e montar a operação. Então esses três caras aqui, ó, são três fatores, tá? Esses três caras aqui são três fatores que fazem com que as pessoas desistam dessa estratégia, dessas estratégias que elas têm historicamente uma, né, uma taxa de acerto, um payoff, uma rentabilidade, um agregado aí no portfólio de ações muito bom, tá, pessoal? Muito bom. Vou passar aqui quais são os pontos que eu gosto de defender um pouco aí do uso da estratégia na carteira. Conheço outros analistas que usam também, né? Eu estava conversando com o pessoal da Levante lá, a galera usa, o pessoal da Asset, né? Das Assets usam, cara, é estratégia que é tipo, é básico de mercado, tá? Então são estratégias que têm uma renda muito recorrente. Aí a pessoa desiste disso, porque dá um pouco de trabalho, né? Um pouco de risco de você se desfazer de um papel ali, né? Algo que você tem que manter uma frequência e vai seguir lá, né, a opção a seco, vai seguir lá o guru da internet, alguma coisa assim, né? E, pô, o dinheiro que você podia ganhar aqui picadinho, né? Você fica no sonho de ganhar muito lá e acaba não pegando. Eu recomendo, seriamente, para quem tem carteira de ações, uma boa carteira de ações, né? Não é qualquer carteira de ações, que estude, se aprofunde nesse assunto, porque tem bastante dinheiro aqui, tá? O pessoal que está na consultoria aí, a galera que entrou para a consultoria do dividendo sintético, que eu estou recomendando lá as opções, né? Direto lá no grupo WhatsApp, com reunião e tal. Por enquanto, tá? 3 meses que tá rodando aí, 2, 3 meses que tá rodando, não recebi nenhuma reclamação, não teve nenhum pedido de cancelamento, porque tá entrando dinheiro, diferente de outras estratégias que muitas vezes só sai. Beleza? Então vamos lá. Aí Paulo comentou aqui, né? Às vezes ficamos apegados também pelo preço médio. Tá, aí é a parte operacional. Aí isso aí vai entrar na parte operacional lá, né? De que aí tem que escolher strikes, né? Vai ter momento que é o que eu falei, vai ter momentos que você vai conseguir fazer a estratégia e vai ter momentos que você não vai conseguir conduzir, né, a estratégia, vai fazer parte. Nem sempre você vai ter os melhores preços médios, o mercado cai, né, e tal. Aí vale sempre daquele giro de carteira, né? Então ter às vezes disponibilidade de caixa, enfim, aí entra outros pontos, beleza? Então vamos lá. Então vamos partir para como, né? Então a pergunta é como, né? Como gerar renda com opções, tá? Aí vou partir das estratégias básicas, tá? Que é a venda coberta. Então tem a venda coberta de call e venda coberta de put, tá? A galera chama de venda descoberta de put, não é descoberto, é venda coberta de call e venda coberta de put, tá? São as duas a porta de entrada, né, para quem quer gerar renda recorrente aí com opções.
Vantagens, tá? Vou falar bastante das vantagens, desvantagens, vou repetir algumas coisas aqui para que vocês entendam. Então, vantagens, tá, dessa estratégia. Ela tem a capacidade de gerar renda, tá? Então, ela tem uma capacidade de gerar renda de forma recorrente. Então, quanto mais você se dedicar na estratégia, não é quanto mais você operar, né? Mas quanto mais entendimento você ter da estratégia, quanto melhor for sua carteira de ações, quanto, né, melhor for selecionada ali as ações, melhor esse fluxo aqui de caixa, né, ele vai ser aí na sua carteira, tá? Então, lógico, né? A geração de renda também depende do tamanho da carteira, do tamanho do portfólio, isso pode variar bastante também, tá? Dos ativos que compõem essa carteira, tá? Mas ela é uma estratégia que ela tem a capacidade de geração de renda recorrente com opções, tá? Não é uma estratégia que não tem essa característica, tá? Então, poucas estratégias no mercado você vai ouvir, né, essa capacidade de entregar uma renda recorrente ali através de derivativo. Essa renda com opções, ela vai se tornar um fluxo de caixa passivo para que você compre mais ações. Então, você pode usar esse caixa para comprar mais ações. Você pode usar esse caixa para renda fixa. Você pode usar esse caixa para alavancar com compra seco, compra de put, com trava de alta. Então, você pode usar o dinheiro do mercado, né, para operar outras estratégias do mercado. E ela é uma estratégia que, historicamente, ela tem uma taxa de acerto extremamente alta e eu posso provar. Então, eu vou pegar aqui, já mostrei para vocês algumas vezes e vou mostrar de novo o track do dividendo sintético, que é um relatório que eu faço de forma periódica, então não tem, né, olha o período, tá? Janela de tempo, então lógico que se acompanhar a movimentação de mercado, a taxa de acerto ela vai ser muito melhor, mas tá aqui, tá vendo? Ó? Então, ó, todas essas viraram pó, tem lançamento coberto, venda de put. Aí aqui, ó, algumas deram exercício, tá vendo? Algumas não. Ó, mais um bolo aqui, ó. Opções que viraram pó, exercício, exercício. Aí tem hora que pega as sequências, tá vendo? Olha essa sequência aqui, ó. Tem venda de put, tem lançamento coberto, tá vendo? Ó? Todas essas aqui viram no pó. Aí eu vou exibir aqui, ó. E é antigo, tá? Esse track aqui eu faço desde 2023. Faz tempo que eu solto isso nos grupos de recomendação da Levante, tá vendo? Ó, e ó os verdinhos, né? Ó, os verdinhos é tudo opção que não deu exercício, tá vendo? Ó, a taxa de acerto. Se liga nessas sequências aqui, ó. Às vezes o mercado fica muito de lado, né? É o cenário ideal, tá vendo? Então tem bastante payoff aqui quando a gente olha esse passado aqui, ó, tá vendo? Então a taxa de acerto é extremamente alta. Aí, em alguns períodos vai ter exercício, não tem como fugir, né, do exercício, o risco é exatamente esse. Mas olha a taxa de acerto, tá? Ó, dá uma olhada, ó, a sequência aqui, né? Como a quantidade de opções que viram pó aqui, tá? Então fica aí de a amostra em relação à taxa de acerto aí das vendas de opções. Aí tem algumas desvantagens, né? Lógico que o mundo não é um mar de rosas, né? Temos desvantagens também. Então, a desvantagem é, a gente tem uma limitação de ganho, né? Então, a gente limita o ganho ali, muitas vezes, daquela operação, porque, né, é uma troca que você faz, né? Você tem uma renda, né? Você recebe do mercado, você põe ali algum risco em troca, né? Exige, né, uma margem operacional maior. Então, o que que significa isso? Você precisa ter carteira de ações, você vai precisar ter aí, sei lá, renda fixa, ter caixa para operar no caso da venda das puts, né? E ela tem uma rentabilidade, né? Uma rentabilidade menor. Não é uma rentabilidade ruim. Exatamente aqui é um ponto. Porque muita gente olha e fala, pô, né, mas no lançamento coberto eu ganho pouco, eu ganho 1%, meio, 1% e meio, às vezes dependendo da posição que eu tenho ali, e é pouco. Cara, mas é pouco para quem não recebe nada, né? Tipo, sei lá, para quem não recebe nada das ações, esse pouco é muito, na minha opinião. Então você tem uma carteira de ações que só rende o dividendo, né? Você tem o dividendo e você fica à mercê do mercado, né? Aí do nada você passa a colocar lá 7% ao ano, 8% ao ano de dividendo sintético. Pô, não é nada, você passou a ganhar 8, 9 ao ano ali, 10. Dependendo do manejo que você faz, você consegue fazer a Selic lá, 10, 12%, às vezes com opções. Então, é ruim? Não, é menor a rentabilidade, né? Em vista de uma, né, dessas operações de compra seco, de trava, né? Que você vê lá 60%, 50% de ganho.
Mas você não vai fazer isso com 30, 40% do seu portfólio. Então, aqui é o picadinho que sempre, né, que sempre entra, e lá vai ser as pancadas que vai pegar de vez em nunca e precisa ver se no final do ano fecha a conta. Aqui eu sei que fecha, se operar direitinho aqui, faz bastante dinheiro, né? Aí fica meio à mercê. Então, beleza? Então, alguns pontos aqui das vantagens e desvantagens. Aí a gente vai começar pela estratégia que eu acho mais fácil entendimento, eu acho mais fácil condução, tá? Ela tem uma condução mais fácil e ela tá, básica, né? Que é a venda coberta de call. Acho que a maioria aí dos investidores conhece, né, a venda coberta, a venda coberta de call. Isso aí uma estratégia, né? Mais disseminada e simples, tá? Bastante gente fala, né? O entendimento também dela é simples e a condução dela na carteira de ações né? Não é algo ali, um bicho de sete cabeças, tá? Então, a venda coberta de call. Então, eu vou começar aqui falando o que é a estratégia, beleza? Então, vamos entender o que é a estratégia. Para aqueles que não entendem, quem estiver assistindo a gravação aí também não tiver conhecimento, então vou deixar a tela em branco aqui para a gente usar. Então, o que que acontece? Vamos imaginar que aqui a gente tem o eixo, tá? Vamos pegar aqui, ó, eixo, né? Esse é o eixo financeiro. Então, vamos colocar aqui, é o eixo financeiro. Vou colocar eixo financeiro. Então, e aqui eu vou colocar um eixo que é o preço da ação. Então, aqui, ó, o preço da ação. Então, vamos imaginar que aqui é o preço da ação. Sei lá, vamos imaginar aqui, eu sempre uso o exemplo dos R$ 10, né? Para quem assiste meus conteúdos aí já deve ter visto sem motivo algum, mas é sempre R$ 10. Então, vou colocar aqui, ó. Então, vou imaginar que esse ponto aqui, ó, é o ponto R$ 10. Então, R$ 10, é o ponto zero aqui, tá? É o eixo onde encontra aqui, tá vendo? Aqui, ó, é o eixo zero. Então, o que que significa? Vamos imaginar que eu estou comprado nessa ação. Então, eu estou comprado nessa ação por R$ 10. Como que fica o meu gráfico financeiro dessa compra? Meu gráfico financeiro dessa compra, ele fica assim. Vamos imaginar que aqui é a escala de preço. Então, aqui tem 11, 12, 13. Se eu esticar para cá, essa linha, aqui eu vou ter 9, 8, 7. Então, aqui é meu ponto, né, zero. Comprei aqui. Então, o que que acontece? Se o mercado deslocar para cá, eu vou meu financeiro aqui sobe. Tá vendo? Esse é meu eixo financeiro. Meu financeiro aqui sobe. Se cair abaixo dos R$ 10 aqui, se a ação vir para R$ 9, por exemplo, aqui, R$ 9, o que que vai acontecer? Eu estou perdendo dinheiro, tá abaixo do meu zero ali, não é zero do ponto, né, do meu ponto de entrada. Então, quando eu compro uma ação, a gente fica à mercê do mercado. Se subir, ganha grana. Se cair, perde grana. Então, o entendimento aqui eu acho que fica simples de entender nesse gráfico de payoff aqui, tá? Esse é um gráfico de payoff. O que que é o lançamento coberto? O que que é o lançamento coberto? Eu comprei uma ação a 10, certo? Eu posso ir lá no mercado, mandar uma ordem de venda dessa ação. Então, eu posso ir lá no mercado, mandar uma ordem de venda dessa ação, por exemplo, nos R$ 12, certo? Nos R$ 12. Eu vou lá, preencho uma boleta de venda lá nos R$ 12, deixo uma boleta preenchida, aqui eu vou colocar boleta de venda lá e vou deixar lá nos R$ 12. Posso colocar um vencimento nessa boleta, posso deixar essa boleta com uma ordem VAC lá, uma ordem válida até cancelar. Se ela for lá nos R$ 12, eu vou vender a minha ação por 12. Se não for lá nos R$ 12, se ela não for lá nos R$ 12, o que que vai acontecer? Minha boleta vai ficar lá em aberto, certo? Nem ganhei nada e nem perdi nada para largar essa boleta em aberto lá de venda nos 12. E se eu pudesse fazer isso, né, via contrato? Eu vou lá e falo para o mercado assim, falo, mercado, se for nos R$ 12 para cima, se a ação fechar acima dos R$ 12 aqui, ó, R$ 12 ou mais, aqui, ó, se ela fechar nos R$ 12 ou mais, eu entrego minhas ações para você, eu entrego para o mercado as minhas ações, eu vendo, só que em troca disso, o que que eu quero? Eu quero um prêmio. Então, você vai lá e recebe
um prêmio por esse compromisso de vender suas ações por R$ 12. Aí o que que você faz, né? Você está trocando um prêmio, você está recebendo um prêmio e você limita o ganho. Uma vez que, se a ação subir acima dos 12 reais aqui, você não vai ganhar nada. Seu gráfico vai ficar aqui assim, ó, seu gráfico financeiro fica travado aqui nos R$ 12. Porque você assumiu um compromisso de vender as suas ações por 12 em troca de um prêmio. Igualmente, se você tivesse deixado uma boleta de venda lá por R$ 12. Se você tivesse deixado uma boleta de venda por R$ 12, você ia vender também por 12. Se o mercado continuasse subindo, ia ter entregue os papéis por 12 sem ganhar nada. Então, lançamento coberto, o que que é? É a venda de uma venda de uma opção. A gente viu lá nos módulos anteriores que a venda de opção é o compromisso, né? É a obrigação de vender a ação que você possui em carteira, né? Num preço de strike lá no vencimento. Então, é isso, é assim que funciona. Você vai limitar seu ganho na venda coberta em troca de um prêmio. Então, você vai abrir mão, né, de um ganho em troca de um prêmio. Aí tem dois cenários possíveis. Vendeu a call dos 12, né? Então, ao invés de ter a boleta preenchida aqui, né? Aqui não vai ser a boleta preenchida. Aqui você vai ter, né, a venda da call. Está vendido na call aqui. Então, aqui tem obrigação. Aí tem dois cenários possíveis, né? Então, vou colocar aqui. Cenário número um. Então, vou colocar aqui, ó. Cenário um, né? Preço, vou colocar aqui, ó. Preço, né? Abaixo dos 12. Preço abaixo dos 12. Vou tirar essa ferramenta de desenhar daqui. Então, preço abaixo dos 12. Então, preço abaixo dos 12. O que que vai acontecer? Você não vai entregar a ação, então você não será obrigado, né? Opa. Você não não será obrigado a entregar a ação e vai embolsar o prêmio, porque a opção vai virar pó e você vai ficar com o prêmio e com a ação, podendo fazer isso novamente próximo mês, de forma recorrente. E o cenário número 2. O que é o cenário número 2? Cenário número 2. O preço acima dos 12. Então, se o preço ficar acima dos 12, o que que vai acontecer? Você será obrigado, você vai vender as ações. Então, você vai vender as ações por R$ 12. E o que que você vai ganhar nessa movimentação aqui? Qual que vai ser seu lucro? Você vai ganhar dos 10 para os 12. Então, você vai ganhar dos 10 para os 12 e vai ganhar os dois, mais esse prêmio que você recebeu. Então, sei lá, 20 centavos, por exemplo. Então, você ganha 2,20. Então, você tem até uma vantagem ali, né? Você ganharia só R$ 2 com a boleta de venda, né? Ganhou os R$ 2 mais 20 centavos ali por venda na opção. Então, isso aqui é o lançamento coberto, tá? Esse é o desenho da estratégia do lançamento coberto. Vou olhar o chat aqui para ver se tem dúvidas e fico aí aguardando para ver se vocês perguntam alguma coisa. Ricardo, é possível ter esse seu relatório? Esse relatório que eu mostrei aqui, Richard, ele é o controle que eu tenho da performance e esse relatório é para efeito de controle da CVM e APMEC. Esse aqui não é aberto para os clientes. Se precisar de alguma coisa do relatório para consulta, eu posso até disponibilizar alguma coisa, mas esse é o que eu faço para controle de performance. E esse aqui é do passado, tá? Esse aqui é passado. O que vocês recebem de novo vai lá no grupo do dividendo sintético. Esse é todas as recomendações que eu envio no grupo do dividendo sintético. Então, tudo que está lá, ele passa por aqui. Esse é o controle da performance. Vale a pena separar um valor para fazer lançamento de put e, sendo exercido, começar a lançar call? Bater a Selic, não é certeza que você vai bater a Selic, né? Mas depende da ação que você fizer. Mas sim, vale bastante a pena, Augusto. A ideia é essa. É lançar put, se for exercido, lança call. Se for exercido na call, volta para a Selic e vai fazendo
esse giro leve de carteira, tá? Com certeza vale bastante a pena. Só tem que tomar cuidado com o tipo de ativo que você vai fazer o lançamento, tomar cuidado para não lançar put de papel que está nas máximas, né? Aí é o beabá básico, que aí tem a gente aí da análise aí para auxiliá-los nas melhores decisões aí, beleza? E aí, pessoal, dúvidas, não dúvidas? Ficou claro a estratégia para quem está assistindo aí, para quem não conhecia, tá? Não deixem de perguntar, tá, pessoal? Senão eu toco aqui. Se não entrar pergunta, eu toco, hein? Deixa eu molhar mais, aproveitar para molhar minha garganta. Não deixem de perguntar. O Paulo ficou claro. Tem vencimento, sim. Aí volta naquela aula básica de opções lá atrás, Raimundo. Aí tem vencimento. Você vai fazer uma venda coberta de uma call, você tem até o vencimento para desenrolar. Então, por exemplo, tem o vencimento 16 do 5, 20 do 6, enfim. Aí tem os vencimentos. Sim, possui vencimento. As opções são ativos temporais, elas possuem comprar ações somente através da venda de put. Eu gosto muito da ideia, Richard, mas tem a questão da corretagem. Vocês esquecem da corretagem de exercício, que eu canso de falar em tudo que é lugar. Corretagem de 0,5% de 0,5% na taxa de exercício mata a rentabilidade da venda da put. Então não dá, tá? Mas sempre que tem que ter corretora que não tenha corretagem. Eu canso de falar. Compensa muito, mas muito. Vocês forem para a CM Capital lá, que não tem corretagem lá, cara, é merreca que cobra lá de corretagem. Realmente é só a tarifa da bolsa, é só as taxas e emolumento da bolsa. Aí compensa muito, dá para deixar exercer à vontade. Agora, essas corretoras que cobram 0,5%, eu pessoalmente acho que dá uma matada na rentabilidade da carteira, entendeu? É 0,5% aí, ó, mais, né? Tá vendo? Eu e você fizemos uma call de SLC 19,87. Cara, desculpa se eu falar que eu devo ter falado mesmo. Eu lembro de falei de alguma coisa de SLC, mas é tanto trade que eu solto que a memória às vezes fica meio vaga. Mas tem algum ponto aí, Montesque, que essa call? Vou apagar o slide aqui. Ficou bem legal esse slide que eu fiz dessa vez e vou voltar para a apresentação aqui. Então, o que é a estratégia foi. Então, aqui está ok. Aí, se chegar acima de 19,87, eu entrego. Isso, exatamente, é isso aí, correto. Correto e reto. Onde está esse LC? SLC3. 19,95. Então tá acima, né? Ela tá até acima, né? Não conheço ninguém, Richard. É só abrir, entrar pela página. Cara, essas corretoras, o Richard, que é um ponto, não precisa de assessor para operar nessas corretoras de opções. Você não precisa ter assessor igual tem XP. Você não precisa de assessor. É independente. Você vai abrir conta, você vai colocar seu dinheiro na conta lá e você vai operar sua grana lá. A corretora não vai. Você não precisa ter assessor para ficar tirando dúvida. Não, você vai falar direto com a corretora, não tem intermediário. Porque a corretora não ganha nada, entendeu? Para você operar lá. Não tem corretagem, então não tem assessor. É abrir o site lá da CM Capital, abrir conta lá. Se precisar de alguma coisa por parte da CM, é chamar o atendimento deles no WhatsApp, que é muito bom o atendimento do WhatsApp deles, e mata todas as dúvidas, entendeu? Não tem assessor, é diferente o perfil dessas corretoras, tá? O problema de comprar ações via lançamento de put é que muitas ações não têm liquidez. A última vez que tive que fazer via mesa de CSMG. Mas eu acho que seu problema é corretora também, Augusto. Você é corretora, se eu não me engano. Eu acho que você opera em corretora ruim. Então, eu acho que é por isso que você não conseguiu fazer. Quem sabe faz ao vivo. Parabéns sempre. Respondendo, consegue bater a Selic, mas pode perder pro Ibov. Você tem que ter claro o que quer no seu investimento, consistência ou aventura. O Mário deixou um comentário aí, ó, pessoal. E o Mário é velho de mercado, tá? O Mário participou da primeira mentoria lá atrás. Nem lembro quando que foi, Marão, mas tem mais de ano já. Lá atrás, que a gente começou a falar de dividendo sintético dentro da Levante, ele opera já faz bastante tempo, já operou com mais recorrência, menos, enfim, ele já pegou alguns ciclos, tanto.
da parte pessoal dele quanto de mercado. E ele tá aí para mostrar que dá para bater, né? Tem a sua vantagem e estratégia aí. Belo comentário. Valeu, Marião. Aí depende do que é, né? Consistência ou aventura. Conversando com um amigo, o termo entregar as ações no vencimento, ele achava que ia entregar as ações e não vender elas. Não, é vender as ações. Eu falo entregar, mas, cara, entregar, vender, né? Mesma coisa. Você vende, você entrega algo ali, né? Você entrega algo ali. Então vamos lá, pessoal. Vamos dando continuidade aqui à estratégia. Então, né? Aí, por quê, tá? Aí tudo tem. Eu gosto de colocar também os porquês. Cadê minha ferramenta de desenhar? Tá aqui. Eu gosto de colocar bastante os porquês, né? Eu acho que sempre tem que ter alguma coisa, né, que nos convença a tomar um risco, a testar alguma coisa, tá? Então, por que usar a estratégia, né? A estratégia no portfólio, tá? De ações. Por quê? Porque a gente tem vários momentos, várias janelas operacionais aí. Para quem é mais antigo de mercado, vai saber o que eu estou falando, que o mercado fica num lenga-lenga por semanas. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Parece que vai andar, volta tudo. Parece que vai cair, volta tudo. Né? O mercado às vezes fica num lenga-lenga e, cara, passa esse período aqui, ó. Você não ganhou nada, 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 nada. Você não tirou R$ 1 do mercado, né? Aqui, quantas opções aqui teriam virado pó? Fala para mim. Você pega uma janela aqui de meses e, né, não dá para falar, né? Vou pegar o Ibov, vou olhar ações aleatórias aqui, ó. Vamos olhar ações aleatórias aqui para mostrar, né, o que eu tô defendendo aqui. Vamos pegar o Ibov. Ibov, gráfico diário, desde 2023, dezembro de 2023, o mercado não sai daqui. Tá vendo? Ó, tá num range. Olha lá, tá num range. Tá vendo? Você não ganhou nada nesse vai, não vai do mercado aqui, não vende uma call, não vende nada, não ganhou nada. Vamos olhar para trás. Tá aqui, ó. Outra janela aqui, ó. Gigantesca aqui, ó. Olha essa janela. Opa, a ferramenta certa aqui. Outra janela. Não tá aparecendo o gráfico? Deixa eu ver. Tá aparecendo aí gráfico do Ibov ou não tá não? Deixa eu esperar a confirmação de vocês aí. Tô com a tela da Profit, tá confirmando, tá compartilhando certo aqui. Para mim é a tela da Profit que tem que aparecer. Ó, tá assim, ó. Sim, beleza. Valeu, pessoal. Então vamos lá. Ibov, ó, mais uma janela aqui que o mercado ficou bem travado, tá vendo? E é janela longa de tempo. Tô falando, cara, de, sei lá, julho de 2021 a maio de 2022, tá? Tipo, a janela gigantesca aqui. Vamos olhar lá para trás. Olhar lá mais para trás, ó. Aí teve crise, né? 2020, pandemia, né? Vai, não vai do mercado, mas olha a outra janela aqui também, né? Ó. Aqui, ó. Ó, outra janela aqui que demorou para o mercado definir. Vamos pegar outras ações. Vamos pegar outras ações aí. Vamos dar uma olhada em papéis. YouTube. Tá vendo? YouTube. Vou tirar o zoom de YouTube. Tá vendo? Ó? YouTube, apesar do movimento de alta que a gente vê do YouTube, tá vendo? Ó? Apesar do movimento de alta que a gente vê do YouTube, é um vai, não vai. Tá vendo? Tem, trabalha nos ranges aqui também, ó. Ó, range. Tá vendo? Aí aqui, ó, outro range, tá vendo? Aí ele foi lá em cima, voltou, range de novo. Aqui, ó, range, tá vendo? Vai olhando aí, quanta opção não tinha virado pó? Aqui, ó, né, ó, apesar da alta forte que deu aqui, ó, devolveu tudo na sequência também, teria dado para fazer bastante rolagem. Vale, né? Vale é uma novela, né? Vale não é um range, vale é uma novela, né, ó. Nem falar, e não é só de hoje, tá? A gente olha o passado dos papéis também. Tem essa característica. Bradescão, Rocha, Bradescão é um clássico, né? Ó. Papel de range, fica lá travado nos intervalos de preço e muda de patamar, né? BBSE também, outro papel que ficou bastante também em ranges, ó, né? Agora que deu uma deslocada de preço, mas ó, fica também aqui, ó, aqui range, né? Range, ó, olha o tamanho aqui também, ó. Aqui, ó, range, ó, aqui, ó, né, ó, uma janela de tempo muito boa aqui também. Aqui, ó, outra janela muito boa. Aqui também, tá vendo? Então, nesse lenga-lenga, a gente consegue receber alguma coisa do mercado, tá? Então, esse é um dos motivos que eu coloco aí, tá? Então, o mercado Bolsa Brasileira não é Nasdaq que vai subir sem nenhuma correção eternamente. A gente tem um cenário, né? Brasil é Brasil. Aí,
Outra vantagem que eu gosto, tá? Outro porquê da estratégia, tá? Porque a gente consegue reduzir, por exemplo, o custo de aquisição. Porque, pô, você comprou a ação a 10 lá, né? No meu exemplo. Você comprou a ação a 10. Você comprou a ação a R$ 10. Então, comprou a ação por R$ 10. Você comprou a ação por 10 pilas. Aí você recebe um dividendinho lá, um sintético, 20 centavos. Aí, mês que vem, você recebeu lá, sei lá, mais 15 centavos. Então, o que que acontece? Seu custo de aquisição aqui, ele vai ficando menor, né? 10, né? Menos 20, menos 0,15, aí menos 20 de novo, às vezes menos 5. E você vai diminuindo. Então, seu custo de aquisição das ações, ele fica menor. Você tem um dividendo ali, você recebe, né, pela venda das opções. Então, isso aqui é um ponto que eu acho bem interessante também. Aí, ela é um complemento à estratégia de longo prazo, né? Então, um complemento à estratégia de longo prazo, por quê? Porque se você tem uma carteira de longo prazo que paga dividendos, que paga, né, juros, você tem, né, um viés, ela se encaixa numa estratégia de longo prazo porque você consegue repetir a estratégia com recorrência, mês após mês, semana após semana, enfim, dependendo da frequência aí com que o investidor resolva operar. Então, essa é uma outra coisa que eu, particularmente, gosto muito da estratégia, porque ela é, né, uma estratégia ali com foco. A galera fala que é curto prazo, eu acho que é curto prazo porque tem os vencimentos, mas eu acho que é uma estratégia para você, né, desenrolar ela aí ao longo do tempo. E, de novo, ela gera renda, né, de uma parte da carteira, né, dependente, que depende apenas dos dividendos. Então, você tem uma parte da carteira que você não recebe nada além dos dividendos, e você passa a receber um juros, né, um prêmio, um dividendo sintético, enfim, qual é o nome que queira usar dessa parte, né, dessa posição da carteira. Então, tá aqui alguns porquês, tá? Usar a estratégia no portfólio de ações. Aí expliquei, né, o que é a estratégia, tá? Se alguém quiser tirar um print aí, né, expliquei no outro slide lá o que é a estratégia. Então, o que é a estratégia? É vender uma opção de compra, é vender uma call, né, de ações que você possui em carteira. Então, você não pode vender call a descoberto, tá? Então, você vende opções de compra, uma call, das ações que você possui em carteira. Então, voltando lá atrás, né, vender uma call é a obrigação de vender as ações. Então, você recebe um prêmio, né, em troca disso. Então, você vai vender a parte operacional. Ah, Ricardo, como é que é a parte operacional, né? Tem muita gente que fica com essa dúvida. É entrar no home broker e vender a opção. Não é comprar, é vender a opção. Literalmente, você vai vender algo que você não tem na carteira ali. Risco, né? Qual o maior risco da estratégia, né? Qual é o maior risco da estratégia? Ser obrigado, né, a vender as ações pelo preço de strike na quantidade da opção vendida. Então é isso que você faz, né? Lembra do gráfico de payoff lá? Tá subindo, tô ganhando grana, vai chegar no strike, vai travar meu ganho. Eu vou estar lá travado no strike. E se subir mais? Aí, paciência, aí é algo que, né, vendeu, subiu, comprou, caiu. Isso é coisa que vai acontecer com todo mundo, tá? Não é só com você, você não é o único, tá? Então, não tenham tanto esse receio. Aí, daqui os dois cenários. Cenário número um, a ação fica, né, abaixo do strike, o investidor fica com prêmio e com ação. Cenário número 2, a ação fica acima do preço de strike, o investidor será obrigado a entregar as ações pelo preço de strike, beleza? Então, tá aí o resumo do que é a estratégia. Aí coloquei aqui as vantagens, né? Uma estratégia recorrente, então, né, dentro dos porquês lá ainda coloquei algumas vantagens aqui, né, reforçando geração de renda em cenários, né, independente aí da direção do mercado, dependente da direção do mercado. Você não precisa que o mercado suba, caia, fique de lado, né? Você vai montar o trade. Você sabe que seu risco é o exercício e vai receber o prêmio. Acabou. Subiu, você sabe o que vai acontecer. Caiu, você sabe o que vai acontecer. Enfim, aí a redução do custo de aquisição que eu falei, a taxa de acerto que eu comentei muito alta e a estratégia, né, recorrente ali que pode ser repetida mês após mês. Já comentei tudo. Então vamos lá. Aí
desvantagens, né? Nem tudo é um mar de rosas. Existe desvantagens, né? Afinal de contas, né? Nem tudo é 100% certeza. Então, limita o ganho da ação. Então, a gente viu lá no gráfico de payoff, de novo, né? Naquele gráfico de payoff, que você limita o preço do ganho. Você tem, né, um detalhe na estratégia. Essa é uma desvantagem realmente. Você tem uma carteira que tem 10 ações. Você vender call das 10 ações e o mercado resolver dar uma rasgada forte, vai ficar sem, né? O mercado vai subir, você pode ser obrigado a vender essas 10 ações. Então, limita o ganho da ação. Aí tem os macetes, tá? Administrar parcial das carteiras, né? Não administrar, tá? Aí tem alguns macetes aí que é no desenrolar da estratégia que você vai aprendendo, tá? Risco de perda de capital. O que que é isso? Risco de perda de capital. Vamos imaginar, vou pegar um exemplo da Vale, tá? Vamos imaginar que hoje você está comprado em Vale, que nem muita gente tem Vale na carteira aí com médio lá para cima. Você está com Vale comprado a R$ 65. Aí você vai lá e fala assim, eu acho que a Vale não vai subir, né? Não sei, eu tô achando que ela não vai subir. Aí o que que você faz? Você vai lá e vende uma call, por exemplo, de Vale no 63 no 63. Aí o que que acontece? A Vale faz o quê? A Vale, né, sobe e fecha acima do 63, por exemplo. Você pode perder capital aqui, né? Porque você está comprado a 65, preço médio, né, contra o exercício de 63. Então aqui você tem um pênalti de 2 pila. Tá vendo? Então você vai ter um pênalti de 2 pila nesse trade. Então tem o risco, né, de você perder capital se você fizer o lançamento abaixo do seu preço médio. Então volto naquele trabalho operacional. Você vai ter que saber seus preços médios, né? Você vai ter que cuidar da sua carteira. Carteira de investimento da grana, se cuidar dela, né? Tem que ser como um ente querido, é quase um pedaço do corpo, né? Se você passar a olhar para os seus investimentos e para o seu dinheiro como se ele fosse uma parte sua, se você tratar ele com respeito, né? Tratar ele como você trata, por exemplo, o seu corpo, você pode ter certeza que você vai ter um resultado muito melhor. Muita gente trata os investimentos como especulação, vou ficar rico, vou multiplicar, vou não sei o que lá. Cara, só armadilha é isso. Agora, se você fizer um trabalho sério em cima do seu portfólio, tratar ele, né? Que nem esporte, né? Esporte você não vai uma vez pra academia, né? E já era, tô fortão, tô condicionado, vou correr uma meia maratona, treina 2 vezes e vai lá correr uma meia maratona. Não, né? É um processo, então gera trabalho, né? Então esse é um ponto. Aí, só para completar, né, o que eu acabei de falar, trabalho operacional e manejos da estratégia, tá? Isso aí é uma desvantagem também. Tem que aprender a fazer rolagem, tem que aprender a operar, tem que aprender a consultar, tem que aprender a usar um OpLab, uma FlexScan, um Profit Chart, né? É uma estratégia que exige também da parte operacional aí um pouco de trabalho. Aí vende pelo preço, e fica com o dividendo. E no meio do caminho, se tiver dividendos, fica, ganha o dividendo também. Se no meio do caminho tiver os dividendos, você recebe o dividendo e o ticker da opção, tá? E o ticker da opção o ticker da opção, ele ajusta o strike, tá? Então, tipo, sei lá, tem 50 centavos de dividendo, o strike era 10, vira 9,50. Ajusta o strike da opção também. Mas fica, se tiver vendido em call, recebe dividendo normal. Tem. Só não recebe dividendo se vender a ação. Aí, por fim, pessoal, vamos partir aí para a parte operacional, tá? Como escolher a opção? Acho que é, né, o que todo mundo também gosta de saber, né? Não é só o entendimento da estratégia. Então, como escolher a opção? Então, o primeiro ponto que você pode partir é do seu preço de aquisição. Então, estou comprado a 30, vou querer vender uma call a 31, 32, 35, 39, 40, sei lá, enfim, onde tiver prêmio para vender essa call. Então, a primeira coisa é pelo preço de aquisição. Eu posso ter aquilo ali como base para escolha do strike. Uma outra coisa que é uma medida para escolher o strike na hora de vender uma opção é pegar as opções que tem um delta menor. Então, quem lembra da aula que eu falei lá dos delta, que é as gregas das opções lá no começo? Então, o que é o delta? O delta é uma medida lá da opção. Quanto menos delta, né, tem, mais fora do dinheiro é essa opção. Então, por exemplo, né, a gente estava usando o exemplo de Vale. Então, Vale está cotada a R$ 56. Ela está cotada a 56 pila. Uma opção, por exemplo, ela está cotada 56 ou 54.
Não me falha a memória. Vou até olhar aqui no outro monitor. Ela vale, ó, vale 3. Ela tá 53,84, R$ 54. Aí, eu posso escolher um Delta 30. O que que vai ser o Delta 30? Vai ser lá perto dos 60, mais ou menos. O Delta 30 deve estar nos R$ 60. Então, o que que acontece? Essa é uma opção fora do dinheiro. Vamos dar uma olhada. Então, o que que acontece? O delta mais baixo que 30, então vamos pegar lá, 26. O delta mais baixo que 30, então tá aqui, ó, o delta, ó, delta mais baixo que 30, aqui, ó, delta 24, 59, quase acertei, hein? Então, ó, R$ 59. Então, tá bem fora do dinheiro, certo? O papel tá 53, daria exercício nessa opção se ele chegasse lá no 59. Então, os deltas, né, abaixo de 30, significa opções fora do dinheiro. Então, na forma de você escolher também boas opções para fazer sua venda coberta, tá? Essa é uma forma de olhar. Aí eu esqueci de colocar o vencimento aqui, né? Como escolher o vencimento? Eu gosto do vencimento de uns 40 dias. Eu acho que tem um bom prêmio, dá um bom manejo, dá um bom tempo aí para o mercado se decidir se vai querer dar exercício ou não vai. Então, eu gosto de escolher umas opções aí que tem uns 40 dias. Pode ser menos, pode ser mais, não tem regra, tá? Aí, como que eu faço a conta, né? Como que eu faço a conta para saber se, né, em percentual, né? Se em percentual, eu tô tendo alguma vantagem ou não, né, no recebimento daquele prêmio. Então aí, tá, não é uma forma, sei lá, eu uso essa matemática, mas pode não fazer sentido para alguns professores, sei lá, enfim, mas eu gosto de usar essa métrica. Então o que que eu faço? Vou usar o exemplo da Vale. Vamos imaginar que eu estou comprado na Vale por, por R$ 65. Vamos imaginar que eu estou comprado por R$ 65. Grava aí esse nome. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar, por exemplo, essa opção, só que aí 60, eu tenho o risco do exercício, né? Então, um exemplo ruim aqui, eu estou numa posição ruim, certo? Eu estou num trade ruim aqui, eu estou comprado mal na Vale. Será que compensa eu tomar o risco para vender a Vale abaixo do meu preço médio aqui? Eu vou olhar quanto que essa opção me paga de taxa, né? Ó. Então ela vai me pagar 49 centavos. Nossa, tá baixo esse prêmio da Vale, hein? Nossa, está muito baixo. Ela vai me pagar 49 centavos. Então, eu pego 49 centavos, divido por 65, que é meu preço médio, e vou ver se isso me paga pelo menos o CDI. Então, está me pagando 0,75%. Eu acho pouco. Eu acharia pouco. Aí eu ia deixar naquela caixinha ali de fazer ou não fazer, por exemplo, esse exemplo da Vale. Então, pega o prêmio, divide pelo seu preço médio, tem que dar pelo menos o CDI. Pelo menos o CDI, 1% e pouco, alguma coisa desse tipo. Aí vamos pegar um exemplo bom. Vamos imaginar um exemplo bom agora. Imaginar que você é um cara aí que gosta de Banco do Brasil e tem Banco do Brasil comprado a R$ 24 na sua carteira. Né? Não está nem tão longe assim do preço de strike. R$ 24. Também, vou lá, opção mais ou menos uns 40 dias, o delta 30, vamos lá para o delta 30, ó, delta 28 aqui, ó, vou olhar esse delta 28 aqui. Quanto que está valendo essa opção? 33 centavos. Então, 33 centavos dividido por 24 vezes 100, 1,30, tá dando 1,40 de taxa. Pô, é o CDI do mês. Então, eu sentaria o dedo. Eu acho um excelente prêmio. Então, dá para cobrar uma taxinha mínima do mercado aí, pelo menos o CDI, né? Você vai assumir um risco ali, pelo menos os juros do período para fazer a venda da opção. Aí pode ser essa métrica, pode ser financeiro, de repente você olha o valor financeiro que vai entrar, você fala, pô, não compensa, mas pô, vou vender lá, vou receber, sei lá, R$ 100, R$ 200, 300, e pode ser interessante para aquele momento, para aquele, né, sei lá, enfim, aí tem uma outra forma, tá? Então você tem que buscar, tá? Tem que ter um racional ali do prêmio em relação ao seu preço médio. Tem que fazer sentido, né, esse recebimento para que você não fique aí muito à mercê do mercado. Aí vamos lá, a parte operacional na corretora. De novo, não é toda corretora que deixa operar. Essas corretoras, Rico, Clear, sei lá, Inter, Nubank, cara, não serve para operar isso, tá? Não serve. Até dá para testar, para operar pequenininho, mas não dá, tá? Tem que ser corretora de opções. Tem que ir para XP, BTG, Terra, CM Capital. Eu gosto da CM e eu gosto da Terra. Não tenho vínculo nenhum com essas corretoras, mas eu gosto porque elas são corretoras de opções, tá? Então, aí
Na corretora, o que que você vai fazer? Você vai vender a opção escolhida na quantidade pretendida. Então, pô, é vender, tá? É montar a boletinha de venda lá e sentar o dedo. Para encerrar a operação, muita gente me pergunta isso, tá? Dá um nó na cabeça da galera. E é normal, você confunde. Para encerrar a operação, para encerrar, o que que você faz? Você, quando compra, né? Então, quando compra, né? Aí é uma lógica. Quando você primeiro compra, né? Como que você faz para zerar uma compra? Você vende, certo? Você vende. E para zerar uma venda, né? E para zerar uma venda, o que que você faz? Você compra. Vendeu, você compra. Comprou, você vende. Então, para encerrar, você vai fazer a recompra da opção. Então, um exemplo aqui de uma operação. Vendeu por 50. Vendeu por 50 centavos. Recomprou por 20, ganhou 30. Ganhou a diferença ali entre, né, uma e outra vezes a quantidade que você montou da operação. Então, a parte operacional é essa. Aí, para quem está acompanhando a live aí, como que eu uso, né? Como que eu monto lá as recomendações que vocês veem no grupo do dividendo sintético? Lá eu realmente olho, tá? Eu faço uma análise do seguinte, lá é um relatório periódico, tá? Então eu não fico olhando, a ação subiu aqui 10%, eu vou lá e vendo o call dessa ação, tá? Não fico fazendo um controle microscópico de cada movimento da ação. Não, eu faço de forma periódica, eu abro minha grade de cotações aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu abro minha grade de cotações. Eu tenho já, né, uma relação aqui das ações que os clientes mais possuem na carteira, né? A gente tem por base aí o controle das custódias dos clientes. Aí o que que eu faço? Eu pego, né, aquelas que mais subiram ali nas últimas 2 semanas, 3 semanas, tá vendo? E por base, né, nas que mais subiram aqui da grade de cotação, eu vou lá para as opções Delta 30, vencimento 40 dias. Acabou. Que mais que você olha, Ricardo? Delta 30, opções para 40 dias e desde que pague um CDI ali, a base do preço de tela, porque eu não tenho o preço médio de todo mundo, né? Eu tenho só o preço de tela da ação. Aí eu faço a conta ali com base no preço de tela, às vezes eu faço com base no preço de strike e tem que fazer algum sentido o prêmio daquela opção. Então é dessa forma que eu monto lá as recomendações. Se você quer começar a montar da sua carteira, Delta 30, pega uma ação, pega duas ações aí, né? Vende cenzinha, tá? Vende pequenininho para testar, tá? E vai sentindo o que que é. Eu gosto bastante, já falei isso algumas vezes, defendo muito o uso dessa estratégia aí no portfólio, porque realmente é uma estratégia aí que tem as suas vantagens, né? Que eu já comentei as várias vantagens por aqui. Beleza, pessoal? Acho que consegui passar tudo aí da parte de lançamento coberto. Consegui, falei bastante e o principal, cara, passei todos os slides aqui, comentei tudo que eu queria comentar, porque às vezes eu fico com um monte de coisa na cabeça e eu acabo não conseguindo compartilhar tudo. Aí eu fico aberto aqui a dúvidas, pessoal. Vou guardar aqui uns minutinhos. Se vocês tiverem aí dúvidas em relação a esse conteúdo, alguma coisa aqui, escrevam aí, tá? Ou me procurem mais para frente aí, tá? Aí o Paulo fez uma pergunta aqui, bem interessante, tá? Paulo, vamos, primeiro conceito. Quem tem o direito de antecipar o exercício é o comprador. O vendedor não tem direito de antecipar o exercício. Vamos usar o exemplo da seguradora, certo? Né? Quem é que antecipa o exercício? Né? Quem é que pede o exercício antecipado ao vencimento? Não é o segurado, não é você que pede, é o cara que comprou a apólice de seguro, né? A seguradora não vai pedir o exercício antecipado da apólice, certo? Então, o vendedor não consegue. Se você tiver vendido numa call americana, você não pode antecipar. Quem pode antecipar o exercício é o comprador da opção, não é o vendedor da opção, certo? É só quando compra, tá? E put não tem put americana, só europeia. Todas as puts são europeias. Pelo menos eu nunca vi uma put americana no Brasil, tá? Todas as puts, faz falta put americana aí, seria bom para algumas estruturas aí, tá vendo? Mas todas as puts são europeias. Beleza? A lista de venda de call de SGR é Delta 30? É Delta 30, Richard.
É Delta 30. Delta 30, Delta 24, 35, mas gira ali em torno do Delta 30. 95% das recomendações é Delta 30, que é daquela lista que eu mostrei aqui. Parabéns, excelente conteúdo e didática. A Alcione ali me elogiou também, agradeço aí, Alcione. Então, os comentários positivos também são muito bem-vindos, pessoal. A gente repassa, tá? Não é só por questão de vaidade, mas os comentários nos ajuda aqui a gente repassar, tá? E mostrar aí que o nosso trabalho tem relevância aí para os nossos superiores, né? A gente não deixa de ser um funcionário também da casa, tá? Então, quem tiver elogio, quem tiver assistindo a gravação aí também, tá? E gostou aí desse conteúdo, achou que a didática ficou bem bacana, deixa o comentário aí, pessoal, tá? A gente gosta dos elogios porque é importante pra gente, até pra gente saber, tá? Melhorar, piorar, ajustar, né? Alguma coisa que a gente faça de conteúdo. Então é Delta 30, tá, Richard? Todas as opções aqui é tudo Delta 30. Costumo vender call 8% acima do preço do dia. O que acha? Também não acho ruim. Vou pegar um exemplo aí, 8%. Não é ruim, pode ter essa métrica. Vamos pegar BBSE, 8% para cima. Vamos ver qual que é o delta dessa opção. 8% para cima, tá lá nos R$ 45, mais ou menos. Lá nos R$ 45. Vamos ver quanto que dá esse delta aí dos R$ 45. Mas pode ser em percentual também, não tem crise também não. Vamos pegar 8%, R$ 45, delta 22,17 mais ou menos, tá vendo? Ó, 22,17, até perto do 30 ali. Então, não tem nada. Parabéns, toda terça é minha agenda de estudos. Isso aí, Márcia. Tamo junto, vamos junto nessa. E fica gravado, né? Quem não consegue pegar o conteúdo ao vivo, eu deixo gravado. Aí eu tô subindo numa playlist no meu YouTube lá. Quem precisar é só me pedir, tá? Que eu tô deixando muito privado lá. Então, se eu tiver um preço médio da ação muito alta, não devo fazer uma operação de venda. Então, o que que eu costumo fazer, Paulo? A nossa visão aqui de mercado é uma visão um pouco mais ampla, né? Não é nem melhor nem pior, tá? Mas, né, dependendo do investidor, o investidor tem o macete, tem a malícia, tem investidor que não tem. Vou dar alguns exemplos. A Vale 3, por exemplo, tá? Muita gente aí ficou com medo de vender call de Vale, porque tá mal posicionado na Vale. Cara, eu vendi call mas um monte de call de investidor aí. Teve investidor que ficou bravo comigo quando a Vale fez isso aqui, ó. Né? Eu também fiquei bravo comigo. Eu falei, pô, só falta, né? O cara não tomou exercício até agora. Aí a Vale fez esse movimento. Mas, cara, todo esse zigue-zague da Vale aqui, ó, deu rolagem. Deu rolagem da Vale. Então a gente tava conseguindo rolar e subir os strikes. Aí a Vale, o que que ela fez? Aí ela deu a chance aqui de zerar todas as vendas de call. Então, tem alguns papéis que a gente sabe que vai demorar para andar. Esses que a gente sabe que vai demorar para andar, dá para vender. Aí, macetes, né? Você vai ter o risco de entregar abaixo do seu preço médio, não vai ter jeito. Mas tem os macetes. Tenho 1.000 ações. Você vai vender as 1.000? Não, vende duzentinha, vende trezentinha, né? Vende metade, tá? Vende uma parte. Que aí, se o mercado resolver rasgar muito, dar aquela porrada mesmo forte, você entrega uma parte, a outra parte você vai surfar. Então, tá muito fora, muito fora, muito fora. Eu tô comprado, sei lá, em Prio, né, a R$ 55. Eu tô comprado em Prio lá nos R$ 55. O que eu penso? O que eu penso, tá? Eu, Ricardo. Se esse papel volta, se esse papel sobe daqui, por exemplo, para os R$ 41 aqui, os R$ 41 aqui, certo? Aqui nos 41, vou colocar essa linha vermelhona aqui, ó. Se esse papel sobe aqui, os R$ 41, os R$ 41, meu médio tá lá em cima. Meu médio tá aqui, ó. Meu médio tá lá em cima, né? Meu médio tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Essas duas linhas aqui é meu médio, 48, sei lá. 45, não, menos pior, vai. 45. O que que acontece? Esse movimento de volta aqui do papel, cara, é uma oportunidade de você desmontar um pouco da posição. Sabe por quê? Se você comprou a 45 e o negócio tá 33, é porque tá errado. Você entendeu? Tem alguma coisa de errado aí nesse trade. Não tá 100% certo, entendeu? Então, pô, se você entregar uma parte aqui no caminho, cara, considere satisfeito, entendeu? Tipo, ah, mas tá fora do meu preço médio. Tudo bem, cara, mas tava pior ainda, entendeu? Tava pior ainda. Então, dependendo da ação, dá sim para vender fora do preço médio. Aliás, eu recomendaria, né, em alguns casos, exatamente isso.
né? Aí você ajusta aqui, de repente você sai um pouco de prio, de repente você está muito grande no papel, de repente o papel vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, passar um pouquinho do strike, meu, e voltar para a caminhada dele de queda. Então, isso aqui te dá uma oportunidade. Vou dar um exemplo de ação aí que deu chance de um monte de gente descascar uma parcial bem gorda e ninguém fez. Eu vi gente recomprando call, eu vi gente cancelando, gente me xingando aqui, ó. A Brava, né? A Brava foi lá nos 25, ó. Ninguém saiu. O negócio subiu. Quanto subiu aqui, ó? O negócio subiu 50%, mano. Você tá num trade que o papel voltou 50%. Né? Será que não tá errado essa posição, cara? Será que você comprou no melhor momento mesmo? Entendeu? Então, dá para repensar isso aí. Como achar direcional de uma ação? Sei que é uma pergunta difícil. Aí é difícil mesmo, Richard. Aí análise técnica, você consegue saber o direcional. Tendência de alta, né? Não dá para falar. E outra, né? Vamos olhar resultado dos bancos. Mas banco tem um outro drive por detrás, né? A expectativa aí de uma Selic mais reduzida é bom para bancos, né? Então, se diminuir um pouco o aperto monetário. Mas, ô, gente, é Brasil, Richard. É a primeira vez que você vê o mercado dando uma puxada dessa? Duvido que é a primeira vez que você está vendo uma puxada dessa. Quantas vezes YouTube fez aqui, ó? Aqui, ó. Subiu, olha lá, subiu. Tá vendo? Não é a primeira vez, gente. Oxe, vocês estão muito assustados. Olha lá, subiu aqui também, ó. Olha essa pernada de alta aqui, ó, que teve lá no outubro, novembro de 23. Olha lá, ó. Aqui também, outra pernada aqui, ó. Olha que pernada bonita essa de fevereiro aqui também, ó. Mas calma, calma. Não é, tem. Mas a tendência dá para identificar pelas médias móveis no gráfico, é uma forma de identificar. Topos e fundos ascendentes. Então, tá vendo? Ó, todo fundo mais alto que o fundo anterior. Então, isso é uma indicação de tendência de alta. Então, tem algumas formas aí de identificar. Mas não é tão simples assim, não é porque está em tendência de alta que vai continuar subindo para sempre. Mais alguma coisa, pessoal? O que que vocês me dizem? Já está dando 8h07, eu tenho aula daqui a pouco também. Vou marcar minha cara aqui. Eu estou com a cara de sono. Eu com a minha blusa, né? Vocês devem pensar assim, pô, esse cara não troca essa blusa, mas eu trabalho de casa, né? E a gente tem nossas roupas que eu fico brincando, que é roupa de mendigo, né? Chega o frio, só tira as roupas velhas do guarda-roupa. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Espero que tenha sido esclarecedor e tenha ajudado, né? Tenha complementado aí a parte de arsenal de conhecimento de vocês, tá? E aceito aí sugestão de conteúdo. Estou aberto aí a sugestões, tá? Terça-feira aqui tem um cronograma lá, né? A gente vai passar aí para essa parte de estratégia de renda recorrente e depois vamos pegar análise técnica. Fechou, pessoal? Excelente noite para todos. Amanhã tô lá na sala ao vivo, faço aberturinha lá de mercado, áudio no grupo. Amanhã tamo junto aí para mais um dia de pregão. Beleza, pessoal? Grande abraço, excelente noite e até mais.